Oi, gente! Meu nome é Maria Clara Braga e hoje eu tô aqui com vocês para mais uma edição do Santa Cecília Cast. Hoje vamos tratar sobre um tema super importante: como construir uma rotina de estudos. Estamos aqui junto com a Beatriz, que é coordenadora do ensino fundamental, o Armênio, coordenador do ensino médio, e o aluno da terceira série, Lucas Albuquerque. A gente vai começar com a Bia e, Bia, eu queria te perguntar. Como é construir, junto com os alunos do fundamental, essa rotina de estudos? É um começo para eles, né? Então, como é? Pronto, Maria Clara, o fundamental ele abrange muitas séries, né? Então, assim, a gente, né, vou falar desde os pequenininhos, né, até os mais velhos, dando exemplos do que a gente faz, né? Então, assim, quando bem pequenos, lá no segundo e terceiro ano do fundamental, né, essa rotina de estudos a gente trabalha muito dentro da sala de aula mesmo, né? Então é ele entender que tem uma rotina diária, né, e que ele tem todos os dias tarefa de casa, e que ele tem que estudar, né, para poder ir fazendo essa tarefa, né, para ele entender o papel dele enquanto estudante. Né? Quando eles vão ficando mais velhos, né, aí a gente já consegue trabalhar com eles essa rotina não só dentro da escola, que continua, né, o clima de estudo ele é importantíssimo dentro da escola, porque assim ele entende que para ele aprender, né, o estudante para aprender ele precisa de um clima propício dentro de sala de aula. Então assim a gente pensa nessa formação integral, né? Então assim vir para a escola é muito bacana porque a gente conhece muita gente, né? Eu tenho um lado emocional em que a gente também, né, é muito bem acolhido pelo, né, pela coordenação, pelos professores, pelos colegas, mas o cognitivo, né, o aprender é a principal função da escola, o conhecimento científico, né? Sim, com E aí certeza. como que a gente prepara, enquanto escola, para que ele entenda, esse aluno entenda que é importante ter essa rotina, né? E aí a gente vai trabalhando de novo, a rotina é algo que a gente trabalha em todas as séries, então assim, ele entende que ele tem que ter a rotina tanto dentro da escola, né, essa rotina diária, que são os horários, né, que tem que cumprir, as provas, os calendários, mas também a rotina de estudo fora de sala de Sim. aula. Né? Então, para quê? Então, a gente tem as tarefas de casa, né? Então, assim, existem os estudos que são para as avaliações. No fundamental, ainda as avaliações são semanais, que isso é uma das coisas que possibilita com que um aluno tenha essa rotina de estudo. Então, eu tenho que Sim. estudar diariamente, um pouquinho, né, todos os dias, para essa avaliação que eu vou ter na semana. Né? Mais velhos, eles já vão ter uma semana de provas. Né? Mas quando eles chegam nessa semana de prova, a gente entende que a gente já preparou ali. Né? Quando ele aprendeu que todos os dias ele tem que fazer a tarefa de casa, todos os dias ele tem que estudar um pouquinho para essa prova. Né? Aí você pode me perguntar assim, Bia, mas como é que eu, enquanto estudante, aprendo? Eu aprendo sozinho? Não, né? Aí a gente realmente precisa orientar. Existe assim um trabalho já em que a gente constrói com eles um horário de estudo coletivo, né? E aí nesse horário de estudo a família vai se envolver no fundamental. A gente precisa dessa parceria muito com a família, né? Aí a família se envolve também. E aí o que é esse horário de estudo, né? Do fundamental a gente constrói com eles os horários das outras atividades que hoje as crianças têm uma gama enorme de atividades fora da escola, né? E aí eles têm que estabelecer diariamente o horário de fazer tarefa de casa, o horário de estudar para avaliação, o horário de estudar. Eu tenho que ter isso dentro da minha rotina diária. De preferência, né, num local propício também, assim como a escola de preferência no mesmo horário. Né? Então, é uma rotina realmente. Né? É muito interessante e, assim, quando a gente para pensar, é até complexo, né? Porque tem a participação da escola para criar essa rotina de estudos, tem a participação dos pais, o apoio familiar, mas também tem essa parte que é o aluno, né? Não adianta só a escola, o Santa Cecília, tem a parte do aluno. E eu acho que o colégio trabalha muito bem isso, assim, prepara o aluno para naquele ambiente onde ele está sozinho, onde depende dele começar o estudo, tem o apoio dos cronogramas de estudo no ensino médio, em outros anos, mas eu acho que o Santa Cecília realmente trabalha muito bem nessa questão. E agora eu gostaria de perguntar um pouquinho para o Armênio como é trabalhar assim, né, no cronograma de estudos, na criação de uma rotina de estudo para os alunos do ensino médio e principalmente na terceira série, né, que é onde realmente a gente puxa mais forte.
Tem que puxar, né? É bem é diferente. A base de tudo é o que a Bia falou. Só que é claro que agora a gente vai contar com a autonomia do aluno. A autonomia do aluno significa ele dizer, por mais que o pai chegue e você tem que estudar, ele estuda se ele quiser. Verdade seja dita. Vocês são alunos, vocês sabem disso. Quando não quer estudar, você bota o livro aqui na sua frente. Os pais morrem de acreditar que você está ali estudando, mas prestar atenção, a para nem muda de lugar, né? A cabeça está em outro lugar, está no outro mundo. Mas é isso, precisa dessa autonomia. E aí vem todo um trabalho de amadurecimento do aluno para que ele entenda a importância de ter aquele horário para estudar, a importância de se estudar. O que é que eu quero com aquilo? É só tirar uma nota boa numa prova? É aprender aquele conteúdo, mas lá na frente, quando eu for fazer um vestibular, eu realmente saber aquele conteúdo? Eu converso muito com os meus alunos, no ensino médio como um todo, até eu acho que ensino fundamental, as séries finais de ensino fundamental, nós fazemos horário individual, porque aí eu tenho cada aluno com a realidade muito diferente e tem a questão da autonomia. Então a gente senta, como eu fiz, por exemplo, com o Lucas, a gente sentou, foi uma aula inteira em que a gente foi ver. Aí eu começo perguntando o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é importante. É importante começar por qual conteúdo? Tá, Maria Clara, quando você vai estudar, você começa pela matéria que você gosta ou matéria que você não gosta? Eu gosto, né? Pela que você gosta? Pela que eu gosto. No terceiro ano a gente desconstruiu isso, né? Errado, a gente Deixa eu dar uma aprendeu muita dica. coisa. Começa pelo que não gosta, sabe por quê? Até para ter aquela ideia de que o que é ruim já passou. Sim. E para quando você estiver cansada, você vai estar estudando algo que você gosta. Sim. Já pensou você cansada, exausta, já ali, com as pernas na aguenta mais tanto tempo sentado, ainda estudando uma matéria que você não gosta, o aprendizado não vai rolar muito bem não, né? Então, vou pensar dessa outra maneira. Quando a gente vai estudar, a gente vai conversando, né? Não é aquela história de eu chegar lá e dizer assim, eu faço isso, me dê meu horário, eu aperto o botãozinho e sai. Não, a gente vai conversando e vai fazendo. Aqui, tu aguenta estudar isso? Tu acha? Não, eu prefiro tal matéria. Isso é autonomia. Agora, para chegar a esse nível, ele precisa ter tido a base, ter tido a rotina, ter visto que estudar era necessário, não ter sido, desde do fundamental, aquela história de obrigado a estudar aquele horário. Não, aquele é um complemento da escola. É um momento agradável ainda. E depois você vai ter momentos ou outros para outras coisas, mas aquele momento é importante. Sim. E isso, claro, que com o passar do tempo a gente vai aumentando esse número de horas. O número de horas do terceiro ano é absurdo. Realmente é bem maior do que em todas as outras séries, sem dúvida nenhuma. A gente pega bem mais pesado mesmo. E tem que ser tudo muito calculado. Geralmente a gente trabalha muito com o espelhamento. Então, se eu tenho 44 aulas por semana, no caso do terceiro ano, eu tenho que ter 44 tempos de estudo, geralmente perto disso, 44. É quase impossível. Aí o que a gente vai fazer? Todo o tempo a gente vai aproveitar. Então é sentar e estudar 10 horas seguidas? Não, isso não existe. Quem que aguenta? Qual é o teu limite? Em Maria Clara, tu consegue estudar quantas horas seguidas? Acho que 5 e meia no máximo. Parando quanto tempo? Não sei, de tempo em tempo. 50, eu estudo por tempo. Aí 50 minutos, paro 5 minutos, 10, volto a estudar. Uma dica, primeiro de tudo, é que você privilegie revisar a matéria que foi dada no dia. Sim. Tá? Então, para que ele saia daquela memória volátil e vá para a memória definitiva. Sim. Então, mais importante isso. Importante também que faça uma parte de teoria e principalmente uma parte de exercício. Até o segundo ano, a gente recomenda fazer resumo, que é outra forma de criar sinapses, ou seja, de fixar mais ainda aquele conhecimento. É quando você vai, de repente, dar uma aula para você mesmo no espelho, que é sensacional. Todo mundo acha que já passou por isso, né? Quando você explica uma matéria para um colega, você aprende muito mais. Obviamente que os neurocientistas vão dizer que é porque você usou outra parte do cérebro, você criou mais sinapses, tá? Mas é isso, funciona muito bem. Sim. Tem matérias que funcionam bem você vendo videoaula. Tem matérias que funcionam muito bem você só lendo um pouquinho. Tem matéria que você não precisa ler, não é, Lucas? Com certeza.
Que é só direto para o exercício. Uma coisa que a gente construiu muito durante todas as conversas que eu tive com a Armênio, a gente está no mês de abril ainda, e assim, aparentemente é pouco tempo ainda no início do ano, mas eu acho que a gente teve no mínimo umas 4 conversas relacionadas ao horário de estudos, e que a gente foi construindo percebendo que as matérias que eu necessariamente precisaria de uma base teórica mais fundamentada, as que eu já tinha construído isso nas séries anteriores, durante o ensino fundamental. Enfim, eu acredito que a maioria dos alunos sejam assim, né? A gente constrói uma base diante daquilo que é mais atrativo para a gente de primeira. No meu caso, como eu conversei com o Armênio, né? Eu sempre tive mais facilidade em humanas e linguagens. Então, o meu horário de estudo ele é muito mais voltado para as matérias em que eu não tenho tanta facilidade, apesar de que, como a gente sempre disse, né? A gente nunca pode deixar de ver nada. Nesse contexto de Enem, todas as questões são importantes. Ainda mais quando você tem um objetivo alto, né? Só que, em meio a tanta coisa acontecendo durante o terceiro ano, a gente não pode se perder. Então, aquela coisa, né? Tem uma frase muito interessante que é atribuída, se eu não me engano, ao Bill Clinton, que é assim, se você tiver que cortar um carvalho e você tiver 8 horas, passe as primeiras 4 ou 6 horas amolando o machado para começar. E esse é o ponto do planejamento, a gente ter a capacidade de ser muito efetivo na hora de estudar. E é isso que a gente construiu. Nesse terceiro ano está construindo e espero que dê resultado, né, como a experiência do Armênio mostra, que já deu resultado mais de uma vez, várias vezes, e que no final, como a gente disse, né, na questão do ensino fundamental, depende muito também da postura que o aluno vai ter diante da matéria, diante dessa necessidade. Porque não é só fazer o horário de estudos, é também ter esse compromisso. E é muito interessante também, porque aqui no Santa Cecília é um trabalho realmente muito personalizado, né? Claro, tem o geral, né, para todos os trabalhos que a gente vê em projeto de vida, outras matérias que vão direcionando a gente, além das outras atividades do colégio que direcionam a gente a essa criação do horário de estudos, esse compromisso, mas tem também a parte que é mais personalizada, né? Como o Lucas estava comentando, já estamos no mês de já tiveram assim umas 4 conversas sobre esse cronograma de estudos. Então, adaptando. Eu imagino que deva ter sido, não deu certo isso, vamos mudar isso, vamos não sei o quê. Imagino também que o Armênio seja uma pessoa muito ocupada, né? Mas sempre tem esse espaço para falar com o aluno, para ver a necessidade do aluno, ainda mais nessa trajetória do terceiro ano, da terceira série. E aqui é uma questão de postura de todo um serviço, né? Que não é o Armênio que faz isso. Sim. Você tem a Sandra fazendo isso, você tem o Carlos, que é manhã, tarde e noite fazendo horário, você tem a Mara, você tem todos aqui do SOT, exatamente à disposição para criar esse momento, para trabalhar isso. A gente se preparou para isso. A gente adoro fazer, porque é o momento que a gente conversa, que a gente conhece, é o momento que a gente vê como é que o aluno estuda, isso funciona, isso não funciona, e a gente vai dando dicas de como vai por aqui, vai por ali, isso está dando certo, isso não está dando certo, a gente pode tentar isso, a gente pode tentar aquilo. Teve um momento, por exemplo, que conversando com o aluno vai dizer, nesse momento, eu faço academia no meio da tarde, eu preciso fazer academia no meio da tarde. Por que no meio da tarde? Vamos quebrar tudo na tarde? Será que a gente pode botar para cá? Será que a gente pode botar para lá? Sim. Por exemplo, uma coisa bem simples, que todo mundo faz, aquela sonequinha depois do almoço. O pessoal chega, não pode dormir. Por que não? O neurocientista, as pesquisas dizem que é importantíssimo. Soneca depois do almoço é importantíssimo. Pode dizer que o coordenador do colégio está dizendo isso, viu? Mas é verdade. Já está no podcast. Uma soneca, tá, pessoal? Soneca, são 30 minutos, tá? 30 minutos. Passando de meia hora, já não é mais soneca, aí atrapalha tudo. Mas funciona. A gente tem que respeitar muito o corpo da gente. Não adianta fazer um horário, e aí o Lucas aí serve como testemunho, fazer aquele horário e dizer, você tem 11 aulas na terça-feira, você vai chegar em casa, você vai passar até 11 horas. Não vai. Não vai porque não vai funcionar. Então, vamos pegar esse horário e fazer outra coisa. Vamos colocar aquela matéria que seja mais agradável para quando você está cansado você estudar. Sim. Aí eu achei tão interessante a nossa conversa, né? Porque a gente está falando muito assim do finalzinho. O Lucas e a Maria Clara são alunos do Santa Cecília há muitos anos, né? E aí vocês, né, têm uma maturidade, né, Armênio?
Porque tem uma maturidade, vocês, né, foram crescendo e aprendendo dentro da escola o quanto é importante ter um hábito de estudos, né? Mas aí quando a gente fala dos pequenininhos, eu estou pensando muito assim em dicas, né, que você está trazendo a dica para os alunos, né? E aí depende muito mesmo da família. A família tem que estar muito próximo, porque hoje os alunos, os menores, né, dessa faixa do fundamental, eles têm muitas atividades fora. Então, tem dança, tem aula de canto, tem aula de, sabe, que independe da vontade deles, né, porque assim os pais realmente investem nisso. E aí, às vezes, eu tenho alguns exemplos, né, e a gente vive isso, de alunos que ficam com pouquíssimo tempo para estudar. Né? E aí, como é que a gente faz para chegar nesse aluno, já que no fundamental a gente não tem esse horário individualizado para fazer o horário, mas a gente tem um horário individualizado, que é uma função do serviço, né? Que é da coordenação, de conversar com vocês, né? Então, assim, a gente conversa, sim, né? Quando a gente conversa com a família nas reuniões de pais, a gente pergunta como é que está a rotina dessa criança, né? Até para a gente entender, né? Por que está tendo mais dificuldade na aula, ou às vezes está tendo mais sono, ou a gente nota que o desempenho nas provas não está bacana, né? Porque, assim, a nota é um alerta, gente, né? Assim, no fundamental, a nota, em todas as séries, né? Ninguém quer tirar nota baixa, mas a gente sabe que a nota, ela é um alerta. No fundamental, a gente utiliza ela justamente também para fazer essas investigações, né? Porque a gente vê um aluno empenhado, às vezes, fazendo todas as tarefas, mas e aí, o desempenho não está bom, né? A nota não está boa, e aí a gente chama esse aluno, está acontecendo alguma coisa, porque aí também tem inúmeras questões, mas às vezes a gente descobre, sim, que tem pouquíssimo tempo para estudar. Né? E esse dia a dia do estudo, ele vai trazer essa autonomia, porque assim, eu também preciso estudar, às vezes eu não vou estar querendo, e naquele momento eu preciso mesmo, né? O meu pai vai me botar para sentar e ali estudar, só que com o tempo, isso vai se tornando rotina, um hábito, né? Um hábito de estudo, e com o tempo vocês vão fazendo isso com mais autonomia. Né? Eu acho que isso a gente vai Você falou importantíssimo. A gente vê, por exemplo, muitos pais que entopem os meninos de atividades necessárias. É claro que é necessário atividade física, é claro que é necessário, de repente, ele fazer uma outra língua, é necessário ele ter um outro tipo de, o caso das meninas, sei lá, outras atividades, esportes, tudo isso é importante, é óbvio que é importante. Só uma sugestão, tentem estabelecer horários fixos para isso. Por exemplo, se o aluno chega em casa, 12:30, ele vai almoçar com a família, ele vai dormir, descansar um pouquinho, aí vai ter o horário de estudo dele, e depois do horário de estudo dele, a partir, digamos, de 4:30, ele vai ter essa atividade. Se puder realmente sincronizar isso, vai ser perfeito, para que ele saiba sempre que aquele horário é horário de estudo. E a verdade que o Armin está fazendo é que a realidade não é muito essa, né, Armin? Então, assim, às vezes o aluno ele tem tudo picotado, e aí a gente tem que tudo encaixando. Sim, e aí, às vezes, aquele pouquinho que sobra para estudar. E aí é ruim para o aluno, gente, que não consegue nem, né, estabelecer. Que chega cansado. Aí a prioridade não foi a escola, a prioridade foi. Vamos lá, o menino chega do treino da escolinha de futsal. De manhã, depois da almoço. A adrenalina tá a 1000. Que é que ele sente para estudar. Não vai rolar. Não é assim. Tá? E aí é uma dica importantíssima que o Arminio deu, essa, se a gente conseguir, salvar aquele horário de estudo, e que seja um horário em que o aluno esteja, depois da soneca, ótimo, maravilhoso, não dá, mas então no finalzinho da tarde, mas não depois de um treino de futebol, né? Então, assim, tem que realmente o pai, dessa idade em que os alunos ainda têm nem tanta autonomia, tem que estar auxiliando e tem que ter ciência, né, disso, da importância que é esse momento todos os dias para os alunos, né? Eu acho que vocês viveram isso e... Sim. E só reforçando, né, a gente não é contra ter atividades, não, pelo contrário. Nós somos seres múltiplos, precisamos disso. Os alunos do terceiro ano, eu brigo com eles que eu quero que eles coloquem atividade física na terça e na quinta. Pessoal, eles têm 11 aulas na terça e na quinta. Eu disse, já passou muito tempo sentado, vai se alongar, vai fazer alguma coisa. E é até bom chegar em casa. Não é para estudar, vai fazer alguma coisa para poder se esticar, para se oxigenar mais o cérebro. Assim funciona o corpo humano. E
precisa do corpo humano funcionando bem para a gente aprender. É verdade. Sem dúvida nenhuma. E eu acho, assim, em relação ao que você falou, Bia, e o que o Armênio disse, é interessante construir uma rotina em que depois do estudo vem a recompensa, que eu acho que é fundamental, né? Pelo menos para mim, na minha época de ensino fundamental, eu construí muito assim. Lá em casa a gente sempre dizia, né, que primeiro eu ia estudar, terminar a tarefa, e se eu terminasse eu podia jogar meu futebol, Show. podia jogar meu videogame, assistir televisão, o que fosse. E hoje, no ensino médio, no terceiro ano, a gente percebe, né, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro, com a Sandra, com o Carlos, com o Armênio, que às vezes a gente tem, inclusive, que jogar com essa natureza da gente, para a gente conseguir se manter mais tempo estudando. Às vezes a gente vai passar, como o Armênio disse, 11 horas, 11 aulas estudando aqui no colégio, e a gente vai ter que colocar uma recompensa no final para a gente conseguir se manter nesse fluxo de tanto conhecimento que a gente tem que estar sempre de uma maneira ativa recuperando, né? Que é o principal dessa construção. Eu acho que isso é interessante também, a gente conseguir usar, tanto no fundamental quanto no ensino médio, depois dos estudos como uma recompensa, esse momento que vem logo em seguida. Eu acho que a Maria Clara deve ter uma experiência parecida, assim. Eu me lembro muito que, assim, quando eu cheguei no primeiro ano, eu sempre fui muito organizada, sempre tive, assim, minha agenda, meu cronograma, vou fazer isso, ia lá, anotava, cumpria, mas quando eu cheguei no primeiro ano, assim, na primeira série é uma mudança, né, indo, assim, lá do nono ano para a primeira série, uma mudança muito grande. Quando eu tava nessa transição, eu achei que não ia ser, mas realmente me impactou bastante. E quando eu cheguei, eu senti, eu que sempre fui muito organizada, senti uma certa dificuldade, assim, em me organizar nos horários de estudo, nas disciplinas que tinham aumentado a carga horária, agora que tinha entrado a aula à tarde, aí tinha laboratório, e com o pessoal mais velho falando, ai, se prepara, vai ser não sei o quê. Então tinha todo aquele peso, aquela expectativa. E aí eu fui fazer meu horário de estudo com o Carlos. Esse ano eu ainda não fiz com a Sandra, mas eu vou fazer. E ano passado, como eu estava falando, eu fui fazer meu horário de estudos com o Carlos. E realmente me ajudou muito. Me ajudou muito também a encaixar na minha rotina, além dessa construção do meu horário de estudos, me ajudou muito ter uma mentalidade de que tudo na minha vida, assim, era um cenário muito ideal que tivesse equilibrado, porque quando eu dormia bem, eu conseguia estudar bem. Quando eu tinha um exercício físico, eu conseguia fluir mais nos estudos no outro dia ou depois. Quando eu tirava, assim, um cochilinho depois do almoço, 20, 30 minutos, eu também conseguia fluir mais em todas as áreas da minha vida. Outra coisa que eu comecei a priorizar muito e me ajudou muito a fluir nos estudos, a aplicar melhor o meu horário de estudos, a minha carga horária de estudos, foi passar mais tempo com a minha família, com os meus amigos. É algo que, assim, me ajudou muito. E uma coisa que eu achava tão banal, assim, tipo, a gente vê o pessoal falando no Instagram, nas redes sociais, falando, tipo, faz isso, vai te ajudar nos estudos, faz isso. E é umas coisas assim, nada a ver, a gente não bota muita fé, e eu não botava muita fé. Mas acaba que é algo que realmente reflete muito, e é muito interessante. E eu acho assim que, em relação ao que a Maria Clara está falando, eu acho que outro fator muito importante que a gente tem que trabalhar, tanto no ensino fundamental como no médio, é como a gente está falando, né? Essa transição da necessidade que a criança tem de ser ensinada sobre a importância do estudo e esse ganho de autonomia que acontece nessa construção, né? Como a gente estava falando antes, desde o 8º ano, pelo menos para mim foi mais assim, do 8º ano até o 3º foi uma construção de autonomia para que eu pudesse entender a necessidade que eu tenho de estudar, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. E esse é um ponto assim, que eu acho que é interessante. Como a Maria Clara falou, né? Muita gente chega com uma organização muito boa para o ensino médio e acaba tendo todo aquele choque de realidade, aquela necessidade de estudar mais, aquela necessidade de construir mais. E uma coisa que é interessante é você ter um objetivo muito claro, um propósito em cima do que está sendo estudado. Eu acho que fica muito palpável no ensino médio quando a gente está nesse contexto de Enem, de preparação para vestibulares, você sonha com uma vaga na universidade. Então é muito simples. Mas agora eu acho que um grande desafio que a Bia deve enfrentar é essa questão do fundamental, porque às vezes a criança não vai ter necessariamente esse entendimento da importância de estudar. Eu queria saber, Bia, como é essa questão de construir com esse aluno. Eu acredito que a família deve ser muito importante, né? Para entender de fato a importância dos estudos. E o Lucas trouxe um ponto, quando ele estava falando, eu já estava pensando. E aí é um grande desafio, tá, gente? Porque quando a gente vai estudar, né, a neurociência, como aprende, porque a gente tem que estar estudando o tempo inteiro, né? E hoje a gente tem avanços, né,
para a gente entender como é que o cérebro aprende, né? A gente, para aprender, gente, a gente tem que estar motivado, né? Focado. A motivação, ela faz parte. Né? E aí, como motivar? Hoje, o aluno a estudar, ele ter vontade. Porque, assim, uma coisa é eu estudar bastante para tirar uma nota. Ajuda, porque ele vai aprender, desde que não seja decoreba, porque uma coisa que o Armênio também trouxe é assim, a gente pode estudar hoje bastante, né, ler, a gente vai decorar, mas ela vai estar numa memória de curto prazo. Então, assim, a gente precisa fazer outras ligações com alguns conhecimentos prévios, a gente precisa exercitar para realmente consolidar uma aprendizagem, né? E hoje, Lucas, é um desafio, viu, muito grande, porque, assim, nós vivemos um tempo em que tudo é muito rápido, né? Então, assim, o acesso é rápido, a gente quer saber de tudo muito rápido. A geração que está aí, né, no fundamental, ela é uma geração que tudo é muito rápido, né, que tudo é muito fácil. Né? Então, assim, a gente vai pesquisar alguma coisa num dicionário, né, eles estavam trabalhando agora o dicionário, eu estava vendo. Eles não querem nem pegar o dicionário, né, o livro. É só falar com o Google, né? Falei com o Google, eu tenho a resposta, pronto, resolvi, né? Então, assim, como eu motivo essa criança a entender que é tão importante. E ela não está lá no ensino médio ainda para saber que ela quer fazer medicina ou que ela quer fazer psicologia, né? Não sei, mas que precisa ter esse estudo para conseguir fazer tudo isso. A gente precisa, né? E aí, eu não tenho uma resposta pronta. A resposta é que a gente faz todos os dias, né? A gente conversa com as famílias e é uma rotina, assim, dentro da escola, de fazer e falar a mesma coisa todos os dias. Então, assim, todos os dias tem a rotina, tem os horários de estudo, a gente checa, horário de estudo que eu digo assim, o horário que vocês têm de aula, a gente checa se os alunos fizeram tarefa ou não. Né? Então, assim, essa rotina estabelecida. E aí a gente trabalha com eles a rotina em casa. Né? Então, vamos lá. Quando a gente faz o horário no fundamental, envolve a família. Para quê? Para que a família perceba. E dentro, a gente só não dá, a gente não manda só o quadro de horário, sabe? A gente manda todas as orientações. Porque o pai e a mãe também não tem noção quanto tempo que ele deve ficar estudando, em quais horários. E isso, assim, é um trabalho, Lucas, diário. E de falar com eles. Né? Um dos trabalhos no fundamental, que é o que o SOT tem, é entrar em sala e a gente trabalhar com vocês, assim, diversos temas. E um deles é essa questão, assim, da importância do estudante para a sua própria aprendizagem, né? Porque é muito legal vir para a escola, conversar com seus amigos, né? Brincar, jogar bola. É muito né? divertido. Eu tive um aluno que falou outro dia para mim, tia, por que você está fazendo o lançamento dos foguetes na hora da educação física? É a melhor hora, tia! Aí eu brinquei, eu falei, é a melhor hora, né? Realmente é uma hora maravilhosa, a educação física mas assim, você entende? É porque eles ainda não têm a percepção de que as outras aulas, elas estão tão boas quanto, ou tem, né? Mas assim, não está interiorizado. Assim, eu preciso estar ali sentado e fazer isso por mim, porque isso vai ser importante para o meu futuro. Mas é isso, Lucas, todos os dias nesse trabalho. A escola assim, desempenha essa função, né? E traz isso com a família, e vai construindo isso junto com a família. Agora, é muito importante quando a gente vê um aluno muito desestimulado, um aluno assim, que não tem um apoio familiar, né? Aí a gente também, né? A gente faz também, a gente está próximo, a gente comunica, né? Existe assim a família, a postura da família nesse momento é até mais importante do que a escola, porque a escola também ela tem os seus limites, certo? Mas dentro da escola a gente faz esse trabalho diariamente. E só complementando um pouquinho a Bia, dentro dessa questão do jovem, desse pequeno jovem, desse pequeno ser que está se formando, esse pequeno estudante que está acontecendo, algumas dicas são importantes. Por exemplo, é interessante se falar de ter uma recompensa depois do estudo. Mas não fala o estudo como um castigo. Se fez a coisa errada, então seu castigo vai ser ficar agora estudando. Não, pelo amor de Deus. Se ele associar castigo, coisa ruim, com estudo... Não precisa, ele já vai pegar um monte de matéria no futuro que vai achar isso, ele não precisa estar ajudando, não. Outra coisa,
É importante que o aluno, você não vai dar uma maturidade, não tem como, né, Bia? Não tem como a gente dar Não tem maturidade, como. infelizmente. É uma construção. pílulazinha de maturidade, É uma não tem. construção Se diária, dependesse gente. de vocês, realmente, acho que desde Mas do não tem como. fundamental a gente já tinha essa A maturidade. gente vai construindo isso. Então, se ele notar que aquilo é algo importante, é algo que faz parte do dia a dia dele, não é castigo, não, é uma construção. uma continuação sim. da aula, daquele momento tão legal do colégio, uma construção isso vai ajudar mais na frente para a gente usar esse tempo para o estudo, para um estudo mais aprofundado, para tudo isso. Outra coisa bem importante dentro desse mundo mais de alunos mais novos é mostrar o quão interessante é aprender isso. Eu não gosto de estudar gramática. Ninguém gosta. Eu sou professor de gramática, tá? Ninguém gosta. Tudo bem. Mas sabe uma forma da gente aprender gramática? Se a gente for ler. O hábito da leitura é algo maravilhoso, que dá uma construção, uma abertura de cabeça para tanta coisa. Então, vamos providenciar uma leitura. E aí eu bato até o pé nisso. Não existe quem não goste de ler, existe quem lê o que não gosta. É verdade. Então, se esse jovem ele tiver aquele horáriozinho de leitura, aquele textozinho dinâmico, aquela coisa, eu gosto de cavalo, então vamos atrás de um livro sobre cavalos. Eu gosto de corrida, vamos atrás de um livro de corrida. Sim. Se ele começar a exercitar isso, vai ser aquele jovem que vai ter mais criatividade, vai ser aquele jovem que vai saber falar melhor, vai ser aquele jovem que vai ter uma possibilidade de se comunicar infinitamente melhor, tá? Um vocabulário muito melhor. E pensem bem, senhores pais, no futuro, boa parte dos jovens vão ser aqueles jovens formados rolando tela. Quem serão chefes deles? Aqueles que leram, aqueles que têm mais criatividade, aqueles que conseguem ver além de uma tela única de computador. E assim, complementando ainda o que a Armene falou, Lucas, assim, da motivação, gente. Hoje, a educação vai mudando, né? A gente está sempre trazendo novas maneiras do conteúdo chegar até vocês, que é exatamente o que o Armene está trazendo, né? Então, se tornar mais atrativo. Então, assim, a gente teve aí um marco, que foi a pandemia, né? A pandemia, ela levou, na verdade, a educação para dentro de casa, né? Mas ela também trouxe muitos ganhos, né? A gente veio com a tecnologia e com tudo, né? Então, assim, esse uso dos jogos, né, da gamificação, né, as aulas agora em que a gente utiliza essas ferramentas, os recursos, né, da inteligência artificial. Então, assim, as metodologias ativas. Então, assim, isso, além da motivação do dia a dia, da rotina, daquele trabalhinho, do miudinho, para que ele entenda o quanto é importante ele estudar. A escola está lá mostrando para ele, né? Porque eu perguntei para o Lucas, antes da gente começar, eu falei, Lucas, né, como estudante, o Lucas falou, tia, eu sempre gostei de estudar, né, eu gostava de estudar, por exemplo, história e geografia, né, que ele sempre gostou mais, né? Então, assim, é isso, é tornar o estudo algo bem bacana, né? E tornar muito atrativo. Então, assim, tem a sala da matemoteca agora, que mais velho vocês vão ter os laboratórios de matemática, de ciências, né? Hoje a gente tem matemoteca, sala de leitura. Então, assim, para tirar um pouco o aluno dessa posição, assim, de só... Hoje em dia ele não só recebe, ao contrário. O aluno, ele participa da aprendizagem dele, né? Então, assim, usar a criticidade, eu participo dos experimentos em ciências, né? Então, tornar e trazer essa curiosidade. Então, dessa maneira, a gente acredita que vai motivar, né? Vocês vão ter vontade de trocar as experiências, estudar em sala de aula, e aí a sala de aula ela se amplifica para a vida, né? Aí eu vou chegar em casa, vou ficar com vontade de pesquisar um pouco mais, né? Essa é a ideia, mas é um trabalho no miudinho. E agora, Bia, eu gostaria de saber qual a tua principal dica para os pais para auxiliar o aprendizado dessas crianças? Eu acho que né, além de auxiliar no aprendizado, é para que eles mostrem para os filhos a importância de se ter esse hábito de estudo, né? Porque se o aluno tiver o hábito de estudo, a criança ela vai consequentemente aprender, né? Uma coisa bem bacana que aí eu, né,
ouvir aqui as dicas também dos meus colegas, sejam exemplos, né? Mostrem para os filhos de vocês, né, o quanto estudar, né, na vida de vocês, né, foi importante, né, e que estudar é um prazer, né, e assim, ouçam as crianças, estejam próximos a elas, né, porque às vezes a gente quer realmente colocar nossos filhos, né, e eu sou mãe e sei disso, a gente quer que eles tenham todas as possibilidades, mas a gente precisa também priorizar que a educação, a aprendizagem, a escola, ela tem uma função primordial na vida deles, né? Na vida dos nossos filhos. Essa é a minha maior dica. Então, sejam parceiros da escola, sejam parceiros dos filhos de vocês, nesse dia a dia, nessa caminhada pela aprendizagem, porque lá na frente vocês vão estar colhendo, né, tudo aquilo que vocês plantaram, né, que é alcançar o objetivo dos filhos de vocês, né, enquanto profissionais, né, dentro da própria escola, até chegar na vida adulta enquanto profissionais. Com certeza, com certeza. E para finalizar, eu gostaria de saber do Armênio, qual é a principal dica que você daria para um aluno para que ele chegue numa aprovação de um vestibular? Qual é a principal dica de estudo, de um cronograma de estudos? Eu gosto muito de fazer o cronograma de estudo, né, o horário de estudo. A gente faz. No começo eu digo assim, olha, nem que seja só para você ficar com peso na consciência. Nesse momento você não está estudando, você fica com peso na consciência. Eu devia estar estudando, vai ficar faltando essa matéria. Tudo bem. Mas e aquilo vai forçar você a ver como algo natural. O estudo de terceiro ano é muito pesado, é muito difícil, é muito tempo. É um empenho muito grande. Então você tem que, primeiro, ter seus propósitos. Eu sei onde eu quero chegar. Porque quem sabe onde quer chegar, vai mais decidido. Primeiro. Segundo, eu vou dar o meu máximo. Por mim, eu vou dar o meu máximo. Então, eu vou fazer esse horário, vou trabalhar esse horário, vamos ver dica, o que é melhor, o que não é. Não existe nada que funcione para todo mundo. Cada um é uma pessoa diferente. Tem aluno que à noite prefere cálculo para ficar acordado, tem aluno que prefere à noite ler. Cada um é diferente. Então, faça o seu horário, se conheça como estudante. Eu funciono bem, eu decoro bem fazendo resumo. Show! Até o segundo ano funciona muito bem. Terceiro ano não funciona tão bem. Aí, de repente, o Lucas, quando foi fazer horário comigo, ele disse, Armênio, eu faço flashcard. Aí eu parei, flashcard não é um resumo. É mais rápido do que um resumo. Exatamente. Então, de repente, pode funcionar. Eu mandava que eles fizessem pequenas anotações, tópicos, num post-it na agenda. Mas o flashcard também pode funcionar. Então, são essas, se conheça. Não existe fórmula pronta. Faça a sua fórmula. Peça ajuda ao seu coordenador e faça a sua fórmula. Saiba para onde ir e faça a sua fórmula. E estamos aqui para ajudar. E Maria Clara, rapidinho, eu sei que a gente está finalizando, mas assim, uma coisa que me veio à cabeça, que eu acho que é importante, vocês sabem disso, porque são alunos do ensino médio. Gente, tudo é conquistado com muito esforço. Então, assim, às vezes, os pais do fundamental, né, a gente quer poupar muito os nossos filhos, né, de algumas coisas que a gente tem que passar mesmo, né, e é necessário que se entenda que aprender é um esforço, sim, né, estudar, na verdade, é um esforço que vai trazer essa aprendizagem. Mas ele é importantíssimo. E a gente tem que entender que é um esforço que vale muito a pena. Porque o aluno ainda não entende. Mas nós, enquanto adultos, entendemos. Eu acho que o Armênio concorda comigo, né? E vocês também, né, gente? Sim, com certeza. Sim. É isso. Eu gostaria de agradecer vocês pela participação. Foi realmente uma discussão muito boa. Eu que agradeço. E é isso. Obrigada, Maria Clara e Lucas, né, pela presença de vocês também, né? Obrigado, gente.